de começar o atendimento, o que vai ter que fazer? A primeira coisa que o médico tem que ter cuidado seria o que é isso aqui? Esse aqui o ovo, né? Então teria que estar vestido, a gente chama de paramentado, né? Paramentar, né? De, tá bom? Equipamento de proteção individual, que começar pelo gorro, né? Gorro aqui, né? Óculos, ou então protetor facial, né? A gente usava muito na pandemia, né? A máscara, tá bom? Avental, luvas e até propé, tá bom? Aqui é o propé, né? Tá bom? Então, para se proteger contra doenças, para não pegar doenças transmissíveis, tá bom? Tudo bem. E esse aqui seria conceito, né, da avaliação inicial. O paciente que sofreu acidente traumático, né, sendo socorrido pelo pessoal do resgate pré-hospitalar, né, chega no hospital, na sala de emergência, tá bom? Então, após a chegada no hospital, vai passar pela avaliação ou exame primário. E, se for necessário, utilizando algumas medidas auxiliares, como monitor cardíaco, oxígeno de pulso, né, para avaliar a saturação de oxigênio tá bom, sanguíneo, né, raio-x de tórax, coluna cervical, bem, ultrassonografia abdominal, entendeu? É, para poder reanimar e estabilizar, bem? Aí, normalmente, assim que estabilizar paciente, né, paciente tem que estar transferido, tá bom? Otimizar, né? Para transferir para definitivo, tá bom? Então, cada um tem um destino, tá bom? Depende das lesões, né? Ou vai encaminhar para cirurgia torácica, né? Ou cirurgia vascular, ortopedia, ginecologia, obstetrícia, entendeu? Depende das lesões, tá bem? Agora, nesse transporte, antes da transferência, se tiver algum tempo, podia passar para a reavaliação, né? E, se for o caso, se está estabilizado, tá bom? E vai demorar algum tempo para ser transferido, por algum motivo, até questão da ambulância, né? Tá bom? Por questão burocrática e conseguir o leito, assim, né? Podia passar pela avaliação secundária mais detalhada, minuciosa, tá bom? Utilizando também algumas auxiliares para ter reavaliado. Aí, finalmente, o paciente tem que ser transferido para cada destino, tá bom? De acordo com o paciente, né? De acordo com a gravidade das lesões, né? Então, o que tem que ser feito no exame ou avaliação primária? Seria essa aqui, A, B, C, D, E, tá bom? Sendo que, primeira coisa, prioridade, né? Seria avaliar a seria vias aéreas, né? Protegendo com a cervical, com uso de ou imobilizar o pescoço, né? Ou uso de colar cervical, né? Agora, por que essa? Por que A? Porque como é que chama vias aéreas em inglês? Vias aéreas em inglês. É porque, como eu falei, esse protocolo é protocolo assim, de origem americana, tá bom? Então, vias aéreas. Em inglês seria airways, né? Então, A, né? Depois garantida vias aéreas, né? Partir para a parte de B, tá bom? B de seria respiração e ventilação. Por que B? Como é que chama respiração em inglês? Respiração em inglês. Breathing, algo assim. Breathing, né? Breathing, tá bom? Breathing, né? Então, respiração D, né? Depois está estabilizado respiração ventilador, parte ventilador, partir para C, a terceira prioridade, né? Seria a parte D da circulação, tá bom? Você, porque em inglês também é circulation, né? Circulação, tá bom? Com o controle da hemorragia. Depois, essa parte aqui, na verdade, na TLS, é mais para fazer a TC, porque D seria avaliar a disfunção, né? Ou estado neurológico. Na verdade, no exame primário, D, se tiver tempo, seria só calcular a escala de coma de Glasgow, tá bom? E exposição seria ambiente, quer dizer, tem que tirar a roupa do paciente, né? Tá bom? Tem que despir, né? Para avaliar, para não passar nenhuma lesão despercebida, tá bom? Só que o ambiente geralmente está resfriado. É bom para profissional que trabalha. Só que para paciente, esse ambiente resfriado, né, com a central ligada, né, seria até maléfica, entendeu? Então, seria a primeira coisa, assim que entrar na sala de emergência, né, o médico que vai atender quando for acionado, né, ele vai entrar, e você vai praticar semana que vem, entendeu? Primeira coisa, vai ter que estar paramentado, né? Tá bom? Vestir o capuz, tá bom? Avental, máscara, tá bom, né? Paramentar, tá bom? Utilizar EPI, né? Equipamento de proteção individual. E para evitar hipotermia do paciente, pede para
desligar o ar-condicionado ou desligar a central, tá bom? Então, assim que entrar, paramentar, desligar o ar-condicionado para evitar hipotermia, né? Porque o paciente vai estar descido, né? Tá bom? Para poder iniciar o atendimento da avaliação primária, tudo bem? Então, é importante, assim que entrar na sala, né? Paramentar, desligar o ar-condicionado para evitar hipotermia, para poder iniciar o atendimento, tudo bem? Então, primeira parte, né? Avaliação da A, né? Via aérea e respiração. Como é que avaliar via aérea, respiração e ventilação, né? De forma rápida e simples. Pode fazer de longe, tá bom? Então, consigo fazer a avaliação, né? De forma rápida, simples, tá bom? Pode ser médico cego, consegue fazer. Ou médico até algemado consegue fazer. Como é que faz para avaliar? Seria Tem que perguntar o nome da pessoa. exato. Para ver se o paciente responde, entendeu? Então, teria perguntar o nome da pessoa. Primeiro, identificar, né? Meu nome é tal, né? Perguntar o nome da pessoa, né? Doente, né? Como é seu nome, né? E perguntar ao doente o que aconteceu. O que, que aconteceu? Se o paciente responder com voz clara, igual eu estou falando aqui, né? Responder com voz clara, frase prolongada, sem interromper. Meu nome é tal, tal, tal. Eu fui atropelado por um caminhão, tá bom? Na estrada, tal. Se responder com voz clara, nesse momento, pelo menos via está pérvia, tá bom? Porque consegui emitir consegui falar com voz clara, né? E se respirar frase longa, tá bom? Parece assim, composta por várias palavras, né? Sem interromper, respiração também está normal, entendeu? Agora, se responder, meu nome deixa eu pegar o nome da pessoa, né? Meu nome vamos por, tô com Janison Vasconcelo de Souza. Como é que está a via aérea desse paciente que respondeu assim de maneira com voz clara, só que interrompendo a frase? Então, vira tá pérvia. Só que respiração e ventilação poderia estar comprometida, porque não conseguiu falar aquela frase longa, tá bom? Só conseguiu falar assim, interrompendo, né? Então, teria que avaliar, ver se está com uma alteração da parte da respiratória e ventilatória, tá bem? Então, se o paciente responder, resposta plena confirma, né? Verta pérvia, né? Tá bom? E se conseguir frase longa sem interromper, ele tá com uma reserva respiratória suficiente para falar, entendeu? Então tá normal, tá bom? Então, reanimar, né? Primeira coisa, tem que proteger e manter a viada pérvia, tá bom? Aí qualquer coisa pode até intubar nesse paciente, nessa ocasião, né? E ventilar, oxigenar, tá bom? E tentar, não sei, né? Controlar a hemorragia. E tratar agressivamente choque, usando reposição volêmica, né? Com, empregando soro e talvez até sangue, entendeu? Porque geralmente o paciente está em choque, né? Esse choque no trauma é choque hemorrágico, choque hipovolêmico. Então perdeu o sangue, né? Então o soro só para ganhar o tempo, mas ideal seria repor com sangue. Só que o que acontece na prática? Será que sangue consegue rapidamente em menos de um minuto na UPA, no pronto-socorro? O sangue, demora quanto tempo para chegar um sangue? Geralmente fica no banco de sangue, hemopa, né? Até sangue chegar, no mínimo demora 30 minutos, entendeu? Então, até isso, a gente tenta fazer reposição volêmica, né? Usando soro, tá bom? A gente vai ver na parte C, né? Ringue lactato. Aquecida a 37 graus Celsius, né? Mas quando chega sangue, ideal seria repor com sangue, porque choque hemorrágico perdeu sangue, entendeu? Então, tem que repor com o que perdeu, né? E fazendo isso, protegendo da hipotermia. Então, é importante, primeira coisa, antes do atendimento, né? Pede para desligar o condicionado, a central, tá bom? Aí qualquer coisa, pode até depois usar o cobertor, para proteger a hipotermia, tá bom? Bem, então, a questão medial, tá bom? Na parte primária, né? Então, poderia usar raio-x da coluna cervical, né? Para ver se está com fratura da coluna cervical, torácica, né? Para ver se está com pneumotórax, hemotórax e a bacia, tá bom? E essa aqui, a gente vai ver daqui, é uma ultrassonografia abdominal, a gente chama de faixa, né? Ou LPD, seria lavagem peritoneal diagnóstica. Então, essa é a ultrassonografia abdominal. E esse lavado peritoneal diagnóstico, né, para avaliar ver se está com algum sangramento, hemorragia intraperitoneal.
né? Sinais de vida, né? Pressão arterial, pulso, né? Gasolina arterial, oxímetro de pulso, né? Para ver a saturação de oxigênio, tá bom? E também sonda urinária gástrica, tá bom? Se não houver contraindicação. Por exemplo, paciente com trauma craniano, que com suspeita fratura da base do crânio. Nesse paciente com suspeita, tá bom? Da fratura da base do crânio. Se eu passar uma sonda gástrica via nasal ou sonda nasogástrica, será que vai chegar até o estômago? Porque se eu passar uma sonda nasogástrica via nasal, né? Com um paciente com que poderia estar com uma fratura da base do crânio. Essa sonda, em vez de descer para o esôfago e estômago, né? Pode subir pela fratura da base do crânio, acaba fazendo uma sondagem nasocerebral, entendeu? Então, sonda urinária gástrica, né? Pode passar se não tiver nenhuma contraindicação, tudo bem? Para sonda urinária, se tiver um paciente com suspeita de fratura, lesão uretral peniana, assim, né? Se passar, pode fazer um falso trajeto, entendeu? Então, se não tiver contraindicação, melhor não passar, tá bom? E usar o monitor cardíaco, ECG, né? Monitor cardíaco e débito urinário. Débito urinário é importante é porque débito urinário reflete a adequação da reanimação volêmica. Quer dizer, então, débito urinário seria o melhor parâmetro para avaliar se está adequada a reanimação e reposição volêmica, entendeu? Estado de hidratação do paciente, né? Então, para MSE, geralmente tem que passar uma sonda, tá bom? Para avaliar débito urinário, tá bem? Que é o melhor parâmetro para avaliar a resposta reanimação, reposição volêmica, né? E esse aqui, né, raio-x de tórax, né, tá bom? E da bacia. Esse tórax está normal ou tem alguma alteração? Sendo que sempre lado direito aqui, né? Lado esquerdo, né? Lado direito, tá bom? Lado direito parece que tá normal, parece que tá normal, né? E lado direito, lado esquerdo, o hemitórax esquerdo, tá normal ou tem alguma alteração radiológica? Essa parte aqui normalmente chama recesso costofrênico, né? Costofrênico. Exato. Então, aqui essa parte do recesso costofrênico do lado esquerdo está apagado, né? Quer dizer, então tá opaco. Então, nessa parte aqui, em vez de ar, deve ter um líquido, tá bom? Sendo líquido, no trauma, até problema contrário, o líquido é sangue. Então, esse aqui, paciente deve estar com hemotórax. A gente vai ver, tá? Semana que vem, na parte da tibia, né? Tá bom? Da respiração, ventilação, né? E essa bacia. Primeira pergunta, eu não sei se já perguntei na anterior. Esse paciente, homem ou mulher, pelo formato da bacia. Bacia pode ter formato androide, né? Androide, antropoide, ginecoide e o platipeloide, né? Tem 4 tipos de bacia. Então, essa bacia é do homem ou da mulher? Mas essa radiografia é bacia do sexo feminino ou masculino? Ninguém sabe? Bem, na verdade, não precisa nem olhar a bacia, não precisa nem olhar o osso. O que é isso aqui? Parece uma calabresa. O que é isso aqui? Então, isso aqui, radiografia do paciente do sexo? Masculino. Porque esse aqui é o pênis, tá bom? Esse aqui é só com escrotal, né? Então, e essa radiografia da bacia, tá normal? Ou tem alguma alteração radiológica? Como é que tá essa paciente pública? Normalmente está assim, tem espaço? Não, Não tem. alterando. Então, isso aqui tá com fratura pélvica, tá bom? É. Que, só para lembrar, que na parte C, né? Fratura pélvica sangra bastante, tá bom? Pode até sangrar 3.000 ml. Seria acho que classe 4, né? Tá bom? Bem. E esse que já falei, tá bom? É o diagnóstico, né? É ultrassonografia abdominal ou LPD, lavagem peritoneal diagnóstica, que hoje em dia praticamente está em desuso, porque qualquer sala de emergência tem uma ultrassonografia, né? Então, ultrassonografia consegue detectar o líquido na cavidade peritoneal, tá bom? Sendo líquido no trauma, até prova em contrário, é sangue, tá bom? Mas tudo bem. Mas se não tiver ultrassonografia, pode até fazer uma função aqui, né? Se voltar sangue, é positivo, bom?
Então, para indicar que está com presença de uma hemorragia intraperitoneal, nem que seja pela lesão do fígado, baço, entendeu? Alguma coisa do víscera abdominal que rompeu, né? E qualquer coisa, assim que estabilizar o paciente no exame primário, tem que considerar precocemente, né, a necessidade de transferência, tá bom? Então, a pergunta: que doentes devem ser transferidos para um hospital de maiores recursos? Quais doentes têm que ser transferidos para um hospital que possua maiores recursos? Que Eu acho doente? que aqueles que precisam de coisa mais complexa, tipo um órgão, essas coisas assim, que precisa de uma aparelhagem maior para. Seria paciente que tenha muitas lesões múltiplas, assim, paciente muito grave, né? Vamos paciente tem um trauma craniano, né? Trauma torácico com hemotórax, trauma abdominal com lesão do baço, fígado, bexiga, entendeu? Fratura do fêmur, fratura exposta do fêmur, assim, né? Tá bom? Seria lesão, geralmente seria, só que também depende da circunstância, depende do hospital. Se paciente grave, deixa eu ver, quem falou última vez foi? Quem falou foi? Foi eu, Luna, Luna, você é de onde? Marabá. A Marabá, hum, vamos supor, você tá, Marabá tem que ter, mas você tá, tem uma cidade perto de Marabá, vamos supor, chama, chama Itupiranga, é isso? Sabe onde é Tem. Tem, né? Perto de Marabá, né? Se chega um paciente grave no hospital de Itupiranga, dá para tratar lá ou tem que ser transferir para Marabá? Eu Ou acho que sempre a tem que transferir. Exato. Se esse mesmo paciente grave, gravíssimo, chegasse na sala de emergência, no hospital, vamos supor, Sírio-Libanês, lá em São Paulo, capital, tem que transferir para outro hospital? Não, provavelmente não. Não, não precisa. Então depende do paciente, depende do recurso que o hospital oferece, entendeu? Então depende, tá bom? Se, então, tá entendendo? Aquela coisa de lesão que exceda recurso da instituição. Se chegar no hospital pequeno, né, aí não tem recurso. Agora, se o paciente mesmo grave, né, chega no hospital que tem tudo, tipo assim, Hospital Sírio-Libanês ou Albert Einstein, lá em São Paulo, tá bom? Lá tem tudo, então não precisa, tá bom? Então, mas de qualquer jeito, paciente que tem lesão complexa, né, ou multissistêmica, não, ou que paciente que tem comorbidade ou extremidade, tipo idoso, assim, criança pequena, tem que ser transferido ao hospital que oferece maior recurso, tá bom? De tratamento e diagnóstico. E quando transferir? Vamos supor, o paciente está chegando no hospital em Itupiranga. Aí, mesmo que o plantonista, grave, leva logo a Marabá. Não precisa nem descer. E aí, tá correto? Acho que Acho que não. não. Tem Será que que vai sair de estabilizar o Marabá? paciente, né? Estabilizar o paciente, exato. Então, não pode transferir, entendeu? Então, seria, logo possível, tá bom? Depois de completar pelo menos o exame primário, né, tá bom? E tem que estar estabilizado o paciente, tá bom? Para ser transferido com maior segurança, tá bom? Às vezes chega até o hospital do destino. E importante, se for transferir por via aérea, bom fazer uma intubação prévia, bom decolar, né? Com o paciente já está intubado. Por que tem que ser intubado, tem que fazer intubação prévia, se for transferido por via aérea, tipo helicóptero, ou tipo assim, um UTI móvel, assim, aéreo. Porque helicóptero, avião pequeno, balança muito, geralmente, né? Então, para entubar lá em cima, não vai conseguir, muito difícil. Então, o que acontece? Se for transferido via terrestre, via ambulância, o médico vai ter que ir junto, né? Levando material para laringoscópio, intubação, né? Aí, qualquer coisa, no transporte, no transporte, né? Se o médico acha que o paciente tem que ser intubado, o que pode fazer, falar para o motorista, né? Para pedir para a ambulância frear, né? Encostar na estrada, né? Intubar para seguir a viagem. E se for via aérea, se acha que tem que ser intubado, como é que vai fazer? Não tem como parar, entendeu? Só se fizer um pouso de emergência. Porque até fazer pouso de emergência no mato assim, demora algum tempo, né? Não é imediato. E se conseguir, né? Se não conseguir, vai aumentar a vítima, só isso, o número de vítimas, entendeu? Então, se for transferido via aérea, bom entubar antes, tá bom? Porque aí qualquer coisa já está entubado o paciente, tá bom? Bem, então, primeira parte é isso. Alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos partir para a segunda parte da aula de hoje, né? Deixa eu ver, mudar o slide, só um instante aqui.
para a apresentação. Só um instante. Nós temos 24 na sala, né? Também. Só um instante. Partir, cadê? Aqui, né? Então, agora eu vou abordar sobre a parte de ar, tá bom? Vias aéreas com proteção da coluna cervical, tá bom? Imobilizando cabeça e pescoço ou utilizando coluna cervical, né? Durante o atendimento, tá bom? Bem, mudou o slide? Alô, mudou o slide? Sim, professor. Pois é, então, né? Então, como é que vou saber se a via aérea está adequada? Tá bom? Então, se o paciente falar com voz clara e o paciente tiver alerta, orientado, consciente, né? E se não tiver nenhuma lesão na cabeça e pescoço, então, nesse momento, a via aérea está garantida, adequada, tá bom? Então, o paciente chega na emergência, né? É consciente, alerta, orientado. Fala normalmente com voz clara e não tem nenhuma lesão na cabeça e pescoço, tá bom? Então, esse paciente aqui, orientado, tá bom? Voz clara, né? Nenhuma lesão na cabeça e pescoço, tá bom? Então, nesse momento, a gente pode dizer que a via está garantida, está pérvia, tá bom? E esse paciente aqui, parece sofrer uma explosão aqui no mandíbula, né? Ele tá consciente, tá bom? Tá vendo aí? Ele está consciente, né? Tá vendo aqui, né? Ele está consciente, orientado, tá bom? Ainda consegue falar com voz clara. Mas será que a aérea está adequada, esse paciente? Parece que ele está sentado na maca, sentado aqui no banquinho, né? Encostado aqui na maca, né? Então, está consciente oriental. Ele ainda consegue falar com voz clara. Mas esse paciente aqui, a via aérea dele está adequada? Ou está comprometida? Ou poderia estar comprometida? Então, para dizer que a via aérea está pérvia, tem que estar consciente orientado, alerta, né? Fala com voz clara e não pode ter nenhuma lesão na cabeça e pescoço, tá bom? E esse paciente aqui, não tem nenhuma lesão na cabeça e pescoço? Tem. Tem, né? Então, esse paciente aqui, via aérea, tá bom? Não está adequada nesse momento, porque mesmo falando voz clara, qualquer coisa, essa aqui, tipo assim, aqui, não tem como dizer, parte do sangue, até coágulo, né? Pode até cair na via aérea e obstruir, entendeu? Então, esse aqui está com risco iminente de obstrução, tá bom? Bem, mas tudo bem. Se você achar que a via está adequada, o paciente está consciente, orientado, alerta, né? Que não tenha nenhuma lesão na cabeça e pescoço. Se falar com voz clara, nesse momento, pelo menos a via está adequada. Então, sendo adequada, qual a conduta do médico que está atendendo? Primeira coisa, oferecer oxigênio úmido no fluxo mínimo de 11 litros por minuto, através com o uso da máscara facial, tá bom? Com reservatório. Bem? Depois, em seguida, colocar oxímetro de pulso, tá bom? No dedo, né? Para avaliar a saturação de oxigênio. E coluna cervical. Se chegar com coluna cervical, vai ter que manter. Se chegar sem coluna cervical, que acontece muitas vezes, né? Você vai ter que colocar. Para que coluna cervical? Para proteger coluna cervical. De repente, não sabe como é que foi o acidente, né? O trauma, né? Qualquer um pode até movimentar o pescoço, pode até quebrar ou aumentar a lesão do pescoço, entendeu? Então, oxigênio úmido, tá bom? No fluxo mínimo de 11 litros por minuto, através da máscara facial com reservatório, tá bom? Tá. Então, só para, não lembra, né? Vai descendo. Primeiro essa aqui no parte da face, né? Depois na pescoço, tá bom? Para cervical, né? Manter um colar, tá bom? E depois descendo, tá bom? Seria colocar oxímetro de pulso, tá bom? No dedo, né? Para avaliar, tá bom? Feito isso, se estiver tudo normal, vai partir para a avaliação do B. A gente vai ver semana que vem, da parte da respiração e ventilação, tá bom? Agora, como é que vai saber se a via está duvidosa, tá bom? Através de alguns sinais e sintomas, tá bom? De comprometimento da via aérea. Por exemplo, primeiramente, depende do mecanismo do trauma, né? Depende do alto índice de suspensão, de acordo com o mecanismo de trauma, né? E o paciente está com alteração da voz, não é assim aquela voz clara, voz aqui é rouca, entendeu? Rouquidão, né? Tá bom? Ou refletir com dor de garganta, tá bom? Pode estar com alguma lesão, ou tipo até queimadura na parte da orofaringe, tá bom? Na corda vocal, né? O paciente que apresenta respiração ruidosa, rouquidão, estridão, né? O paciente está com dispneia, tá bom? Ou agitação. Agitação, sinal de uma hipóxia cerebral, entendeu?
Agora, se for toporoso, seria sinal de uma hipóxia, né? Seria uma hipercarbia, tá bom? Então, paciente com hipóxia cerebral, né? Chega a ficar agitado. Paciente com uma hipercarbia, essa de CO2, né? Tá bom? Pela hipoventilação, né? Fica com uma, vai começar a ficar torporoso, tá bom? E taquipneia, tá bom? Uma respiração rápida, né? E talvez uma sinal tardio de uma baixa saturação de oxigênio, tá bom? Saturação baixa, né? Evidenciada através do uso de oxímetro de pulso, né? Tá bom? Então, esse é um sinal que poderia estar com comprometimento da via aérea, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer se o paciente está com via aérea duvidosa? Ou, pelo menos, naquele momento está adequada, porém, há outras condições que podem colocar em risco da via aérea, né? No curto prazo. Então, mas para entender isso aqui, primeira coisa que a gente vai ter que saber quais são as indicações para intervir na via aérea pérvia. Então, tem situação que a via aérea está pérvia. Mesmo assim, tem que intervir, tá bom? Seria para garantir a permeabilidade da via aérea, né? Através do que é isso aqui? Esse médico está fazendo o quê? Ou vai fazer? Está começando a fazer a Vai entubar, fazer a intubação exato, exato, tá bom? E durante a intubação, né? Ou manter a coluna cervical, ou então, segundo um auxiliar aqui, né? Tem que estar imobilizando o pescoço, tá bom? Para não mexer o pescoço durante o ato da intubação traqueal, tá bom? Então, tem situação que mesmo na via pérvia, tem que 100% tem que ser intubado, tá bom? Só para lembrar que tem que produzir uma coluna cervical, né? Durante a abordagem da via aérea, tá bom? Intubação, né? Então, seriam três situações. Primeira situação, quando o paciente está via aérea pérvia, né? Só que ele está com uma incapacidade de produzir via aérea, tá bom? A segunda condição, o paciente que está via aérea, só que está com uma situação que pode haver um comprometimento iminente da via aérea, tá bom? Então, risco iminente de obstrução, né? E o paciente está com via pérvia, só que está com uma necessidade da ventilação, tá bom? Tipo assim, o paciente está apneia, tá bom? Então, o paciente está apneia, né? Pode até respirar com máscara, só que respirando com máscara, não tem como ventilar com aquela maior eficácia. Então, tem que ser intubado, né? Tá bom? Para fazer uma ventilação com maior eficiência, né? Então, quais são as condições então, que pode acontecer uma incapacidade de produção viária? Primeiro, o paciente está inconsciente. Paciente inconsciente em coma, se deitar na maca, um decúbito com sal, com o peito para cima, né, barriga para cima, né, como é que fica a língua? O paciente está em coma, a língua fica flácida, né? A língua flácida, pela gravidade, pode cair para baixo, né? Para obstruir, tá bom? Qualquer momento pode obstruir, tá bom? Viário, né? E, igual que a gente vê naquela fotografia, né? Tá bom? Pacientes com fratura maxilofacial ou trauma maxilofacial grave, tá bom? Então, esse paciente aqui, mesmo com via pérvia, né? Tem que ser, tem que ser intubado, tá bom? E paciente com via aérea, só que está com, ou está sangrando, tá bom? Na parte da orofaringe, tá bom? Ou está vomitando. Então, o paciente está sangrando, tá bom? Na parte respiratória, até digestiva, né? Ou está vomitando. Qualquer momento, ele pode cuspir, vomitar, tá bom? E pode aspirar, tá bom? Esse material de sangue e vômito. Está com risco de uma aspiração, risco de uma broncoaspiração, né? Então, esse paciente aqui, tá bom? Mesmo que seja via pérvia, tem que ser intubado para garantir, tá bom? Porque está com uma incapacidade, tá bom? Tá com capacidade diminuída, tá bom? De proteger a via aérea, tá bem? A segunda condição seria quando está com comprometimento iminente da via aérea, seria risco de obstrução. Qualquer momento pode obstruir. Mesmo que naquele momento inicial chegasse com via pérvia, tá bom? Então, primeira situação, paciente que está com uma hematoma cervical. Hematoma cervical acontece pela lesão geralmente da artéria no pescoço, artéria tipo assim, carótida, tá bom? Comum, tá bom? Até interna, né? Então, essa hematoma, lesão da artéria carótida, né? Pode causar hematoma, né? Começar a crescer rapidamente, tá bom? Expandir, né? E pode até começar a fazer uma compressão extrínseca sobre a traqueia, tá bom? Então, seria uma situação que pode, tá bom? Hematoma cervical, mesmo que está com via aérea, tem que ser intubado, tá bom? Para garantir, tá bom? A permeabilidade viária, tá bom? Paciente está com lesão da traqueia, tá bom? Laríngea, manifestada através de rouquidão, tá
também está com lesão traqueia, né? Então, qualquer momento, essa lesão pode causar sangramento, edema, entendeu? Pode obstruir, tá bom? Então, tem que estar entubado o paciente. Paciente com rouquidão, tá bom? Estridão, né? Tá bom? Pode ser causado pela lesão traqueia, né? E paciente que sofreu uma queimadura facial, tipo assim, um incêndio, né? Tá bom? Incêndio, explosão, tá bom? Que o paciente podia ter inalado aquele vapor quente na queimadura, explosão, tá bom? Incêndio, né? Então, o paciente que apresenta sinal de queimadura facial, como escarro carbonado, queimadura facial, tá bom? Então, esse paciente aqui, inicialmente, chega com biária pérvia, só que com o decorrer do tempo, pode começar a ter uma edema, uma infiltração da parte da biária, não, na traqueia, tá bom? E roda vocal, né? Então, pode comprometer, pode obstruir, tá bom? Então, o paciente com sinal de inalação da queimadura, né, tem que ser entubado na fase precoce, né? E aí, a última situação é o paciente que biária tá pérvia, só que tem que ser entubado para ventilar de forma eficaz, tá bom? Por exemplo, o paciente está em apneia, tá bom? Devido à falta da inconsciência, o paciente está com uma paralisia neuromuscular, né? E paciente que apresenta movimento respiratório inadequados, como taquipneia, hipóxia, tá bom? Agitação, né, tá bom? Hipercarbia, tá bom? Manifestação respiratória, né? Hiperciano, tá bom? E esse aqui não vou também entender, tá bom? Paciente que está com sofrendo trauma, tá bom? Crânio encefálico, TCE grave, né? Porque paciente com TCE grave começa a apresentar uma né? Aumento, né? Pressão intracraniana, tá bom? E para reduzir essa hiperpressão intracraniana, tem que fazer uma hiperventilação, tá bom? Para tentar diminuir, tá bom? Gás carbônico sanguíneo, tá bom? Para poder causar uma vasoconstrição cerebral, tá bom? Para poder reduzir a pressão intracraniana aumentada, né? No traumatismo crânioencefálico, tá bom? Bem, então esse paciente aqui, ele sofreu uma queimadura facial aqui, né? Vítima de explosão assim, tá bom? Incêndio, né? Tá queimado essa parte do cílio, tá bom? Aqui, tá bom? Queimou aqui na sobrancelha, também cílio tá queimado, né? E aqui, víbris também queimado, né? E tá com uma depositação escarro-carbonato, tá bom? Então o paciente aqui chegou ainda falando com voz clara, tá bom? Só que como sofreu essa queimadura facial, deve ter inalado aquele vapor quente, tá bom? Na explosão, né? Então, se não for entubado, rapidamente vai obstruir essa via aérea. Então, o que foi feito? Foi feito entubado, tá bom? Aí, como está entubado, tá bom? O paciente conseguiu escapar, tá bom? Da morte, né? Então, como é que a gente vai abordar via aérea quando está duvidosa, tá bom? O paciente não responder. Se o paciente responder com voz clara, já viu, né? Voz clara, paciente consciente, orientado, alerta. E não tem nenhuma lesão na cabeça e pescoço. Então, se chega nessa situação, né? A paciente está via pega, tá bom? Agora, se for duvidosa, tá bom? Ou se não responder, primeira conduta do médico da TLS, né? Seria olhar, inspecionar orofaringe para ver se está com sangue, vômito na cavidade oral, né? Tá bom? Na orofaringe, né? E de repente pode estar com algum corpo estranho, tá bom? Que deve ter engolido, tá bom? Então tem que olhar, tá bom? Inspeção orofaringe, né? Para ver se está com sangue, vômito ou corpo estranho que poderia estar obstruindo via aérea, tá bom? Na parte da orofaringe, tá bom? Mas se for limpo, tudo bem. Começar a oferecer oxigênio suplementar, né? Tá bom? Através do uso da máscara facial aqui, né? E aqui o reservatório de oxigênio, né? No fluxo mínimo de 11 litros por minuto, tá bom? E depois classificar, manter ou colocar, né? Oxigênio pulso, né? Para avaliar a saturação do oxigênio no sangue, né? E talvez vai ter que usar dispositivo básico, né? A gente chama de câmara de Guedel ou câmara orofaringeia, tá bom? A gente vai ver já já, tá bom? E conforme caso, se achar que tiver critério daquela intubação, né? Tá bom? Tem que obter a via aérea definitiva, tá bom? Que é a intubação. Então, o que é via aérea definitiva? Então, tem que fazer 4 coisas, tá bom? Primeira coisa tem que intubar, né? Colocar tubo na traqueia, tá bom? E o tubo traqueal, geralmente para adulto, na ponta distal, né? Tem um balonete, né? Tem que estar insuflado. Esse balonete, qual a função desse balão? Por que após a intubação tem que insuflar o balão na ponta?
para fixar o tubo. Esse balão aqui, vou fazer, eu vou explicar depois, tá bom? E o tubo tem que estar fixado, tá bom? Então, tem que fixar o tubo, tá bom? Não com esse balão. Fixar o tubo, tá bom? Usando fita, né? Ou qualquer fita até separador, tá bom? Então, tem que fixar o tubo, né? Com uso de fita, tá bom? Na face, né? E o tubo tem que estar conectado a algum dispositivo de ventilação, nem que seja AMBU, tá bom? Ou então, se tiver disponível, né? Conectar no respirador, ventilador, tá bom? Mecânico, né? Então, definitivamente, tem que estar com tubo na traqueia, né? Tubo na traqueia e tubo com balão insuflado, né? E tem que estar fixado na face e conectado, tá bom? Tem 4 coisas, né? Ao dispositivo de ventilação, né? Então, fazendo isso, você conseguiu obter a via aérea definitiva, tá bom? Que pode deixar até algum tempo, tá bom? Então, o que é câmara orofaringel, tá bom? Seria essa aqui, né? Já viu, né? Tá bom? Então, só para lembrar, paciente que tolera a câmara orofaringea tem que estar em coma, tá bom? Porque se eu colocar essa câmara orofaringea, né, no paciente consciente, será que vai aguentar? Se eu colocar esse câmara orofaringea, né, no paciente consciente, ele vai morder, geralmente não vai tolerar, entendeu? Dá aquele reflexo de vômito, então ele vai cuspir. Então, se eu colocar a orofaringea no paciente, né? Se o paciente aceitar numa boa, tá bom? Se aceitar, normalmente depois necessita de intubação, tá bom? Porque aceitou tolerar a orofaringea, né? Porque para aceitar tem que estar em coma. Quem está em coma, inconsciente. Paciente inconsciente, ou está em apneia, ou não tem capacidade, está com incapacidade de proteger via aérea, tá bom? Porque está em coma, está inconsciente, né? Então, tá bom? Se aceitar no babão, né? Tem que normalmente necessitar de intubação, tá bom? Logo em seguida. E isso aqui, né? Para que eu vou colocar essa câmara? Qual a finalidade dessa câmara orofaringea, o GEDEL? Por que eu vou colocar essa câmara? Sendo essa câmara, por dentro tem um canal, aqui, tá bom? Então, por dentro pode passar o ar. Então, qual a finalidade de eu colocar e usar esse dispositivo, que é câmara orofaringea, ou de GEDEL? Aumentar a permeabilidade da via aérea. Esse seria manter, porque o que acontece? O paciente estiver inconsciente, já falei, né? A língua fica flácida, né? Então, sem essa câmara orofaringea, a língua tende a apresentar queda. Pode cair, né? Quando está decubitação, né? E pode obstruir, entendeu? Então, essa câmara orofaringea, para tentar manter a língua para cima, afastada, tá bom? Para não obstruir via aérea aqui na orofaringe, tá bom? Por isso que por dentro tem um tipo canal aqui, né? Onde pode entrar e sair o ar, tá bom? E como é que. Aí tem um kit de. Na verdade, aqui tem 0. Tem até 2, 3, 0. Mas aqui tem 0, né? 0, número 1, 2, até 5, né? Como é que vou escolher qual o tamanho ideal para cada paciente? Ideal tem que medir. Então, ideal, o tamanho ideal, né? Vai ter que medir, tá bom? A distância entre canto da boca para aqui, né? Canto da boca e o conduto auditivo externo, entendeu? Então, nesse paciente aqui, né? Esse aqui, né? Deve ter por aqui o canto, né? Canto da boca por aqui, né? Canto da boca, a distância entre canto da boca, tá bom? Até o conduto auditivo externo. Então, esse aqui, tá bom? Normalmente, para adulto, será número 4 e 5, tá bom? Então, esse aqui é mais para criança maior, né? Criança pequena, tá bom? Agora, tem até, esse aqui é 0, mas tem até 00, tá bom? Ou 000, tá bom? Então, tipo 3, né? 000, mas para recém-nascido, tá bom? Depende do paciente. Então, como é que vai ter que medir, tá bom? Entre o canto da boca e o conduto auditivo externo, para escolher o tamanho ideal da câmara orofaringea de GEDEL, tá bem? E como é que a gente vai ter que prever que via aérea pode estar difícil, tá bom? Primeira coisa, igual que viu aquela fotografia, né? Então, paciente que tem um trauma ou deformidade maxilofacial, poxa, é difícil, tá bom? Abordar via aérea, tá bom? E também depende da abertura da boca, tá bom? Então, para isso, a gente vai ver, usar classificante de Malampati, né? E também regra 332, que a gente vai mencionar na aula prática semana que vem, não? Então, como é que essa classificação de Malampati, com dois aqui, né?
Então, uma lâmpada, ao abrir e também, paciente com anatomia, tá bom? Que tem pescoço muito grosso. Gera paciente obeso, tá bom? Obeso, tá bom? Biotipo assim, biotipo de brevilíneo, né? Teria dificuldade porque tem paciente curto e grosso, tá bom? Então, paciente com pescoço curto e grosso, né? Pode ter alguma dificuldade da abordagem viária, tá bom? Então, essa é uma lâmpada, né? Ao abrir a boca, você vai ver a vaidade aqui na língua, né? E a úvula, tá bom? Sendo que se o paciente apresenta uma úvula totalmente afastada aqui da base daquela língua, né? Seria classe 1, tá bom? Agora, se a ponta da úvula estivesse encostada aqui, mas ainda consegue ver totalmente a úvula, né? Seria classe 2. Agora, classe 3, úvula é visível apenas parcialmente. Então, só consegue ver parte aqui, distal, proximal aqui, né? Distal aqui tá fácil, tá bom? Aqui, tá encostado aqui na língua, né? E classe 4, a úvula é invisível. Então, de uma lâmpada, né? Se o paciente tiver com classe 3 e 4, teria alguma dificuldade de abordagem, tá bom? De intubação de paciente, né? Bem? Então, como é que a gente vai intubar o paciente, tá bom? A sequência da intubação traqueal, né? Primeiro passo, antes de intubar, o paciente tem que estar pré-oxigenado, tá bom? Então, teria que colocar guedel, né? Tá bom? Se o paciente estiver inconsciente, né? E fazer uma ventilar com tá pré-oxigenação, né? Colocando máscara facial, né? E uso de ambu, tá bom? Então, primeiro passo, pré-oxigenar o paciente, né? Depois, pede para outra pessoa auxiliar, né? Fazer uma pressão na glicoide, tá bom? Para que vai pressionar a glicoide, tá bom? Para poder ocluir o esôfago. Porque muitas vezes o paciente chega na emergência, depois de sofrer um trauma, assim, né? O estômago tá cheio, tá bom? Raramente chega com o estômago vazio. Então, se eu manipular a orofaringe, ou base da língua, com lâmina de laringoscópio, se o paciente tiver com o estômago cheio, ele pode vomitar, né? Vomitando, isso vai atrapalhar a visão, tá bom? Durante a intubação. E também risco de broncoaspiração. Então, essa pressão na glicose, né? Essa manobra de Selig, tá bom? Com 2 né? Auxiliar outra pessoa vai ocluir sobre fazer a pressão na glicose, tá bom? O que acontece? A traqueia tem a caixa anular, né? Tá bom? Não fica comprimido. Apenas você vai ocluir só o esôfago. Fica por trás da traqueia, tá bom? Então, se ocluindo isso aqui, né? Mesmo querendo vomitar, material de vômito chega até aqui na garganta, só que não chega até a boca, porque está ocluído, tá bom? Pelo dedo do auxiliar, né? Tá bom? Depois, respirar fundo. Fazer manobra de inspiração profunda bloqueada, tá bom? De manobra de mira, né? Agora, quem vai respirar fundo? O paciente? Então, isso aqui, respirar fundo. O paciente vai respirar fundo ou não? O paciente está apneia. Respirar fundo. Será que vai voltar a respirar? Não. Quem vai fazer isso aqui? O médico que está intubando o paciente. Por que o médico tem que fazer respiração profunda, assim, respirar fundo, né? Bloquear, tá bom? Para quê? Qual a finalidade dessa manobra, tá bom? Que o médico vai ter que fazer antes de pegar o tubo e entubar o paciente. Essa aqui como se fosse como se uma cronometragem, tá bom? Então, o médico tem que fazer toda essa manobra aqui, né, tá bom? Até entubar, ventilar, sem respirar. Normalmente, tem que fazer isso aqui em menos de 1 minuto. Por quê? Isso aqui é importante, o médico que vai entubar tem que respirar fundo, né? Tá bom? Então, todas as etapas posteriores tem que fazer sem respirar. Então, essa manobra é maneira para controlar, entendeu? Se houver demora nessa parte aqui, vamos o paciente estar apneia, sem respirar. Se o demora nesse tempo aqui, durante uns 5 minutos, será que o paciente vai aguentar 5 minutos? Sem respirar? Não. Não aguenta. Então, essa parte aqui, essa manobra aqui, né? Para médico saber seu limite. Então, vou tentar respirar, tá bom? Intubar, tá bom? Respirar fundo, né? Respirar fundo, tá bom? Mais uma profunda bloqueada, né? E bloquear para poder, tá bom? Pegar a laringoscopia na mão esquerda, né?
tubo traqueal na mão direita, tá bom? E inserir o laringoscópio pelo lado, canto direito da boca, né? Para poder afastar a língua para o lado esquerdo, né? Para poder visualizar, enxergar cordas vocais e inserir o tubo, tá bom? Depois, confirmar a posição do tubo, né? Tá bom? Na traqueia, né? Na traqueia, né? Através da ausculta respiratória, tá bom? Ou, se tiver dispositivo, né? Tem conectar um dispositivo para medir o CO2 expirado, tá bom? No tubo traqueal, né? Depois disso, tem que insular balonete, né? Então, balão, né? Que é essa aqui, né? Essa aqui. Por que vou insular balão aqui na ponta distal? Sendo que esse aqui não é para fixar o tubo. Fixar o tubo com uso de fita, tá bom? Na face. Por que vou... Para que esse balão? Qual a finalidade? Vedação seria? Exato, vedação da traqueia. Porque senão o ar iria escapar. Exato. Então, sem isso aqui, primeira coisa, o ar fica escapando de lado, né? Tá bom? E segundo, então isso aqui para vedar, para poder ventilar com maior eficácia, né? Ao mesmo tempo, com isso aqui, se o paciente vomitar e aspirar, material de sangue, vômito, não entra aqui, não passa aqui, não, pode ficar, não, então isso aqui, né? Então, para poder ventilar com maior eficácia, ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa que estiver entrando fazendo broncoaspiração, né? Material não chega, não chega a ter, tá bom? A traqueia, tá bom? Fica vedado aqui, tá bom? E esse aqui não tem balonete, não tem balão. Quer dizer, o tubo sem balão, mais para uso pediátrico, uso infantil. Porque na criança, com menos de 12 anos, a cricoide é mais estreito, entendeu? Então, na criança até 12 anos, pode até usar sem isso aqui, né? Porque pode usar tubo sem balonete, né? Bom, porque próprio cricoide, né? Tem um anel para estreitar, tá bom? Para vedar. Agora, no adulto, tem que usar sempre com balão, tá bom? Para poder insular balão aqui, né? Na ponta, né? Para poder ventilar com maior eficácia, né? E, ao mesmo tempo, vai prevenir contra a broncoaspiração. Então, o material vômito chega até aqui, só que aqui não passa, porque aqui está vedada, tá bom? Junto à mucosa da traqueal, né? Tá bom? Pois então, esse aqui já te falou. Então, se demorar muito, o paciente não aguenta. Então, como é que vou medir? O médico vai fazer essa a intubação aqui, né? Tá bom? E depois disso, tá bom? Se depois da balonete, né? Balão, né? Pede para soltar a pressão na cricoide para ventilar, tá bom? Então, aqui já pode soltar, né? Porque já estou com balão, já balão insuflado, né? Então, depois de balão insuflado, pode soltar a pressão na cricoide, né? Porque aí pode até vomitar que não entra mais, tá bom? Tá vedado. Então, tem que fazer todo esse procedimento sem respirar. Então, o que acontece? Se o médico não aguentar fazer isso sem respirar, o paciente também não aguenta. Então, se demorar, o médico tem que interromper o procedimento de intubação, né? Voltar aqui, né? Voltar para pressionar, tá bom? Para recomeçar, entendeu? Então, esse é um número importante para medir o tempo. Então, se o médico conseguir fazer tudo isso aqui sem respirar fundo, o paciente também aguenta. Se o médico não aguentar fazer isso aqui sem respirar, também o paciente não aguenta. Então, tem que interromper o procedimento da intubação, né? Voltar a pressionar, ventilar, né? Para recomeçar. Então, tentar de novo, tá bom? Então, entendeu, né? É importante você respirar fundo por parte do médico que está intubando. Então, o médico que vai intubar, né, tem que fazer respirar fundo, inspiração profunda, né? E bloquear, tá bom? E fazer toda essa parte aqui sem respirar. Porque se o médico conseguir fazer essa parte aqui sem respirar, o paciente também aguenta. Agora, se o médico não aguentar fazer isso aqui sem respirar, o paciente também não aguenta. Tem que voltar a ventilar, né? Para oxigenar, para recomeçar. Tudo bem? E mais uma pergunta. Laringoscópio lâmina tem lâmina curta, não, lâmina reta e lâmina curva. Por quê? Tem dois tipos, tem lâmina curva e lâmina reta. Normalmente no hospital, na UPA, só tem lâmina curva. Só que eu, pessoalmente, bom, prefiro eu particularmente prefiro lâmina reta. Para mim é mais fácil. Então, qual a diferença em termos de uso da lâmina reta e lâmina curva? Então, normalmente no hospital, só tem lâmina curva. Só que eu, pessoalmente, prefiro lâmina reta. Diferença é o seu uso, tá bom? Durante a intubação. Então, se eu usar aqui, né? Então, intubação, né? Primeira coisa, tá bom? Depois de respirar fundo, né?
pegar a língua na mão esquerda, né? Tá bom? E tu letra aqui na mão direita, né? E colocar lâmina pelo canto direito da boca, né? Aqui, né? Afastar a língua para o lado esquerdo, né? Tá bom? Para poder inserir, para poder visualizar cordas vocais, tá bom? Para poder passar o tubo. Então, lâmina curva, tá bom? Diferença aponta. Lâmina curva, você vai ter que chegar até aquela base, aqui, a base do epiglote, né? Para poder levantar pela base, tá bom? Entendeu? Para poder visualizar cordas vocais. Isso é para quando for usar lâmina curva. Lâmina reta, eu vou ter que levantar epiglote pela ponta. Entendeu? Então, lâmina curva, eu vou entrar aqui, né? Eu vou ter que chegar a ponta da lâmina curva, né? Até a base aqui da epiglote, né? Para poder levantar a epiglote pela base. Então, vai ter que levantar epiglote, toda a mandíbula aqui, tem que levantar. Então, requer mais força. Lâmina reta, só vou levantar só a ponta da epiglote. Então, requer menos força, né? Não precisa ter muita força, entendeu? É isso que tem que ter mais força, vamos ter que levantar, né? Lâmina reta, só vou levantar só a ponta. Então, essa parte aqui não precisa levantar, só a ponta, né? Levantar só a ponta para poder visualizar as cordas vocais aqui, para poder passar o tubo, né? Entre as cordas vocais. Então, entendeu? O uso da lâmina reta e lâmina curva? Ou alguém tem alguma dúvida? Sendo que, como eu falei, eu prefiro usar a lâmina reta. Porque lâmina curva tem que ter força na mão esquerda. Porque a lâmina curva, né? Eu vou ter que chegar aqui na base da epiglote, né? Eu vou ter que levantar a base da epiglote, toda essa parte aqui eu vou ter que levantar, tá bom? Então, essa aqui, digamos, deve ter um peso de pelo menos uns 200 gramas, tá bom? 100 gramas, tá bom? Porque levantar a base da epiglote, né? Tá bom? A base, juntamente com a mandíbula toda, eu vou ter que levantar, tá bom? Então, tem que ter mais força. Se usa lâmina reta, só vou levantar só a pontinha da epiglote, que pesa talvez no máximo 5 gramas, tá bom? Então, requer menos esforço, né? Tudo bem? Ficou bem claro? Sim, professor. Tá bom? Entendeu, né? Tudo bem. Então, nesse paciente aqui, essa dieta é difícil? Se classificada pela Malampati classe 1, 2, 3, que está aberto. A língua tão demasiada, não dá para ver nada. Então, essa aqui seria a Malampati classe 4. 4, né? Tá bom, exato. Então, será que vai conseguir entubar paciente? Bem, difícil, mas pode tentar. Se não conseguir entubar paciente, como abordar esse paciente? Se não conseguir entubar, vai partir para a via cirúrgica, tá bom? Entendeu? Então, devido cirúrgica, né? Igual esse paciente aqui, eu vou tentar entubar, né? Só que como a língua está tão demasiado que não dá para ver nada, não dá para nem conseguir o tubo, inserir a lâmina de laringoscópio. Então, se não conseguir entubar esse paciente, indicação seria obter via aérea definitiva cirúrgica, tá bom? Então, indicação, né? Seria quando não conseguir entubar, tá bom? Através do uso de, chama cricotireostomia. Então, na prática, semana que vem, a gente vai pensar a punção, tá bom? Então, essa punção da cricotireostomia por punção, né? É importante. Qualquer médico, até na atuação no postinho, vão saber isso aqui. Ou até na UPA, entendeu? Cirúrgica, tudo bem. Cirúrgica, tá bom? Quem tem habilidade, mas a punção, tá bom? Tem que saber. Porque de repente chega no postinho, na periferia. Uma criança que engoliu algum corpo estranho, tá bom? Tá obstruído. Tenta retirar, não consegue. E aí? Intubação, eu não sei se tem matéria de intubação no postinho. Mas essa aqui, tendo qualquer agulha, qualquer gel, né? E uma seringa, consegue fazer isso aqui, tá bom? E essa aqui, não é definitivo, mas para ganhar um tempo. Fazendo essa punção, cricotireoidostomia por punção, né? Pelo menos conseguimos ganhar até uns 45 minutos, tá bom? Então, tempo suficiente para transferir o paciente para a UPA, entendeu? Agora, cirúrgica seria melhor, se alguém souber, né? Tá bom? Fazer. Bem, então, então, para fazer, a gente tem que ter anatomia, né? Então, aqui o caixa tireoide, né? Então, fazer uma punção, uma cirurgia, uma secção aqui, né? Entre caixa tireoide
이 그리고 no ligamento chama crico né, crico tireoide mo. Então tem que fazer a punção aqui no ligamento cricotireoide, né? Ou fazer uma incisão, se for cirúrgica, né? Que fica entre tireoide, né? E cricoide, tá bem? Então essa aqui é a punção, tá bom? Tá bom? Sendo que essa aqui deve ser o canhoto, entendeu? Mas normalmente aí, tá bom? Então essa aqui, né? Imobilizar o traqueia com a mão esquerda, né? Então, e punção com a mão direita, tá bom? Só que essa aqui pensa deve ser canhoto, tá bom? Mas tudo bem. Então, qual seria a técnica de realizar essa cricotireoidectomia por punção, tá bom? Que todo médico tem que saber. Primeira coisa, fazer uma antisepsia, tá bom? Da região da pele, não? Com antisséptico, né? Tá bom? E preparar a agulha com catéter, tipo gel, né? Tá bom? Número 14, tá bom? Seria ideal. Conectada a seringa de 10 ml. Bem, então conectar, tá bom? Pegar uma seringa de 10 ml, né? Bom? E conectar na seringa um catéter, tá bom? Agulhado, né? Tipo gel com número 14, tá bom? E estabiliza a traqueia, né? Com o polegar indicador, normalmente com a mão esquerda, tá bom? Então, aqui, né? Polegar indicador, tá bom? Para estabilizar, porque traqueia tem uma certa mobilidade lateral, entendeu? Tem que imobilizar, não? Com o polegar indicador da mão esquerda, não? Se não for canhoto, né? Depois, funciona a pele na linha média, aqui, né? Funciona a pele naquela linha média, né? Bom? Depois disso, avança a agulha em ângulo de 45 graus, caudalmente sob a pressão negativa. Então, aqui, né? Avança a agulha, né? Ângulo de mão, aqui, né? 45 graus, né? Direção caudal, né? Tá bom? E tracionando, fazendo função de pressão negativa, tá bom? Por que essa pressão negativa? Porque com pressão negativa, quando a ponta de agulha estiver na pele, na fáscia, tá bom? Não tem ar, então não tem nenhum retorno. Se a ponta da agulha chegar até na traqueia, luz da traqueia, né? Você vai aspirar ar, tá bom? Livremente, tá bom? Então, quando estiver na pele, na fáscia, tá bom? No tecido subcutâneo, com pressão negativa, não tem nenhum retorno. Assim que a ponta da agulha atingir na luz da traqueia, você vai aspirar aquele ar, tá bom? Então, indica que a ponta chegou a penetrar na luz da traqueia, tá bom? Nesse ponto, você vai retirar apenas a agulha, né? Avança só o catéter para baixo, tá bom? Então, aqui, né? Chegou aqui, né? E você vai tirar a catéter, né? Bom, a agulha, avança o catéter, tá bom? Então, deixa o catéter aqui, né? Na traqueia, na ponta da traqueia, né? Depois, esse catéter, você vai conectar, tá bom? Na fonte de oxigênio, tá bom? No catéter, né? Tá bom? E fazer, a gente vai na prática semana que vem, tá bom? Uma respiração passiva, tá bom? Com tubo de oxigênio, tá bom? Sendo 1 segundo, o tubo tem que estar conectado, tá bom? Para fazer uma inspiração passiva, tá bom? Durante 1 segundo. O ar entra, né? Depois, em seguida, 4 segundos, tem que estar desconectado, tem que estar solto. Tem que estar desconectado, né? Para haver uma expressão passiva. Então, 1 segundo, você vai divulgar o oxigênio, tá bom? Pelo tubo no catéter, né? Tá bom? Para haver uma inspiração passiva. Restante 4 segundos, você vai deixar desconectado tudo, o catéter, né? Para que haja uma expressão passiva, tá bom? Mas de qualquer jeito, com essa manobra, tem um limite de tempo, tá bom? Porque como é a expressão passiva, começa a ter acúmulo gradualmente de gás carbônico, tá bom? No sangue. Mas de qualquer jeito, essa manobra aqui, né? Você vai conseguir tempo, né? Até 45 minutos, tá bom? Aqui, né? Bom, seria tempo suficiente, se tiver no postinho, né? Para chamar a ambulância ou qualquer carro, né? Levar até a UPA, tá bom? UPA até o hospital, tá bom? E para fazer cirúrgica, né? Ou até uma traqueostomia, tá bom? Só que traqueostomia é só com cirurgião, tudo bem? Então aqui, né? Agora, se for cirúrgica, né? Do mesmo local, tá bom? Em vez de passar o tubo, passar o catéter, né? Você vai fazer uma pequena corte aqui no sentido transversal, né? Fazer uma pequena corte, né? E fazer uma pequena corte com bisturi, né? Na membrana, no ligamento cricotireoide, tá bom? Para poder passar através do membrana, tá bom? Ligamento cricotireoide seccionado, né? Passar a câmara de uma traqueostomia, tá bom? Então, esse aqui, tá bom? Sendo que essa aqui já é, juntamente com a traqueostomia, né? Já é via definitiva, tá bom? Agora, essa aqui,
vira definitiva ou não? Não. Essa aqui, não, porque essa aqui estou colocando só o catéter, não é tubo. Agora, essa aqui, como estou colocando um tubo, né? O tubo traqueal, tá bom? O canal traqueostomia, né? Então, essa aqui já é definitivo, porque estou colocando tubo na traqueia, né? E aqui tem um balão, tá bom? Na cânula de traqueostomia, né? Tá bom? E fixar com fita aqui no pescoço, né? E você conectar isso aqui, tá bom? Um respirador, ventilador, até a entendeu? Então, isso aqui é definitivo. Agora, a punção não é definitivo. Só que isso aqui, temporário, tá bom? Isso aqui é importante para ganhar o tempo. Até transferir o paciente para fazer no local adequado, né? Com o médico com habilidade, né? Fazer uma pericultura cirúrgica ou até traqueostomia, tá vendo? Bem, só para terminar, vou mostrar, né? Então, depois de estar entubado, né? Como é que eu vou saber se o tubo está bem posicionado na traqueia, tá bom? Primeiro, se passar, você vai ver na prática semana não, você acorda aqui, né, tá bom? Se o tubo passar entre conta local, então com certeza eu sei que está na traqueia, né? Não pode estar no esôfago. Agora, se passar para aqui, né? Pode entrar no esôfago, então, entendeu? Então, isso aqui, né? Se passar, tá bom? Você visualizar nitidamente as cordas vocais, né? Se passar para dentro, tem que estar na traqueia, entendeu? Não tem como errar, tá bom? E depois da entubada, né? Tem que observar, tá bom? Na expressão, né? A movimentação bilateral da expansão da parede torácica, tá bom? Na expressão, né? Tá bom? E para confirmar, fazer uma ausculta respiratória para ouvir, tá bom? A presença de movimento vesicular bilateralmente, né? E também pode usar oxigênio pulso, né? Ou então, se tiver disponibilidade disponível no estabelecimento, né? Conectar essa aqui, né? Se detector de gás, tá bom? Detector de gás carbônico expirado, tá bom? Da ponta do traqueal, né? Tá bom? Só que essa aqui, tá bom? Eu sei que não traqueia. Só que não tem como dizer onde é que está a ponta. Então, para dizer onde é que está a localização exata da ponta do traqueal, né? Só através da radiografia, tá bom? Para confirmar. Se tiver excluída, intubação do esôfago. Então, essa aqui, né? Eu sei que a ponta daqui, né? Também daqui, aqui é a traqueia, né? Então, a ponta do traqueal está quase aqui tá na carina, entendeu? Sendo aqui a bronquiofonte esquerda, né? Bronquiofonte direita, tá bom? Agora, uma pergunta. Se eu avançar o tubo mais para dentro, será que vai entrar na traqueia bronquiofonte esquerda ou bronquiofonte direita? Simplesmente passou mais profunda. O tubo, a sua ponta, facilmente entrar na traqueia bronquiofonte esquerda ou bronquiofonte direita? Eu acho que é broncofonte direita. Direita, exato. Porque, primeiro, depende da angulação. Bronquiofonte direita, menos aqui, menos angular, tá bom? E esquerda tem mais ângulo. E segundo, bronquiofonte direito é mais calibroso e curto. Esquerda é menos calibroso e longo, entendeu? Por isso que se avançar mais profundamente, é mais fácil fazer uma intubação seletiva do bronquiofonte direito, porque tem menos ângulo, tá bom? Mais assim, diâmetro mais largo, tá bom? E é curto, tá bem? Só que essa aqui, não tem como dizer se está na traqueia ou esôfago, entendeu? Então, eu só tenho que utilizar isso aqui, né? Se tiver excluída. Então, se passar por aqui, né? Então, se passar pelo conta vocal, né? Eu sei que não tem como estar no esôfago, tá bom? E, então, se tiver aqui, né? Tá bom? Pela radiografia, eu vou conseguir confirmar, né? Que a ponta do tubo, na posição adequada, né? Um pouco antes da carina, tá bom? Da bifurcação da traqueia, tá bom? Então, é isso a aula de hoje. Alguma pergunta? Algum comentário? Pois então, amanhã, 13 horas, tá bom? Prova escrita, na sala de aula, no prédio multi, tá bem? E na quarta-feira, prova escrita, não, prova prática. Começando 12h30 até 14 horas, lá no segundo andar da família, né? No laboratório de HMP. Certo, E, professor? professor, está previsto quantas questões para amanhã? Prova escrita? Exato. Igual a primeira, 8 questões. 8 questões. Positivo. Cada um valendo 0,5 pontos, tá bom? Positivo. Então, Obrigado. se acertar uma questão, será 0,5, tá bom? Se Tá for ótimo. tá bom? Então, Perfeito. pessoal, uma boa noite, tá bom? Até amanhã, tudo bem? Boa noite, Lembrando, professor. Até amanhã, professor. 13 horas, tá bom? Tudo bem? Ok. Tá, então até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite.